IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, guia incondicional das nossas almas, ao início de nossa humilde contribuição na sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos, inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos, concede-nos e à humanidade inteira a lucidez do sentimento de gratidão, pelo quanto se nos oferece como benesse da divina providência, por sabermos renovadas as oportunidades de redenção das nossas faltas, pela certeza da imortalidade da alma, agora cheia de esperanças ante a luz do teu Evangelho. Obrigados, Senhor. Nosso fraternal abraço a todos. Aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone, com Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 817. A pergunta: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? A resposta: sim. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Meus caros ouvintes, o fenômeno chamado morte, a origem do princípio inteligente, a atividade do espírito encarnado ou desencarnado, porque o espírito reencarna, assim como outros assuntos de igual ou de maior interesse, serão tratados hoje, obviamente, segundo a ótica do espiritismo,
Aliás, a única preocupada em descortinar a realidade das leis da natureza, que são as leis de Deus. É, portanto, meus irmãos, de grande utilidade o tempo que dedicaremos hoje a reflexões objetivas a propósito da verdade e da eternidade, de que nos falou Jesus, sem o conhecimento das quais não nos libertaríamos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele o disse. Assim, estudemo-lo, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista científico, filosófico e religioso. O aspecto religioso da doutrina espírita devemos igualmente considerá-lo, posto que se trata de resultado moral, ou podemos dizer, consequência moral, do quanto se adquiriu em conhecimento na dotação básica da doutrina, no bojo da sublimada revelação de espíritos luminares, formadores da falange coordenada pelo que se autodenominou Espírito Verdade. Eis uma fonte de proveitosos ensinamentos consubstanciada na obra intitulada Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati. Sigamos os seus ensinamentos e vemos a clareza com que a doutrina espírita nos chega ao entendimento. Comecemos por uma questão que incomoda muita gente, incluindo aqueles que dizem: morreu, deixa pra lá, porque virou alma do outro mundo. E outros mais que, carentes de conhecimentos em questões espirituais, arriscam afirmar que impossível saber como é do outro lado da vida se ninguém nunca volta para contar. Vê-se aí que bastaria um mínimo de informação para se convencer de que não só recebemos espíritos a todo momento por meio da mediunidade de muitos dedicados trabalhadores da seara espírita, envolvendo, de um lado, espíritos de luz, mentores, amigos e protetores espirituais, e de outro lado, espíritos sofredores, necessitados de ajuda. Quem não conheceu ou não ouviu falar do internacionalmente conhecido médium Francisco Cândido Xavier? Quem não conhece ou não ouviu falar do médium igualmente conhecido no mundo inteiro, Divaldo Pereira Franco? Para falarmos apenas dos dois, porque há muitos médiuns altamente confiáveis como eles, por intermédio dos quais nos chegam não só informações, não só verdadeiros cursos de espiritualidade, não só ensinamentos do campo da filosofia, mas fidelíssimas revelações científicas de aplicação imediatas no cotidiano das nossas vidas. Como as mais altas intelectualidades do nosso espaço aéreo planetário nos oferecem verdadeiras universidades no aprendizado sobre ambas as dimensões habitadas, a da matéria e a do espírito. Cabe lembrar que estas se interpenetram, fazendo que encarnados e desencarnados se acotovelem em todo o espaço em que nos movimentamos. E mesmo assim, muita gente, quando ouve falar de espíritos, tem na mente imagens vagas, quase reais, concebendo-os sob as formas mais estapafúrdias, como vultos vaporosos andando sobre nuvens. Uma breve interrupção no tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de César Tucci, na voz de Ronaldo Sabino, Janelas do Meu Coração. Pela vida eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se estou com raiva, então a coisa fica preta. E fico achando que
chave do amor, da caridade, e abra a janela do meu coração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Pela vidraça eu vejo o mundo à minha frente, pela janela do meu coração. E se o vidro tiver cores diferentes, o mundo ganha outra coloração. Se eu estou triste, tudo fica meio cinza. Se estou alegre, logo muda o tom. Se estou com raiva, então a coisa fica preta e fico achando que nada tá bom. Mas se eu quiser olhar o mundo de verdade e ver as coisas como elas são, eu tomo a chave do amor, da caridade, e abro a janela do meu coração. Eu tomo a chave do amor, da caridade, e abro a janela do meu coração. E abro a janela do meu coração. E abro a janela do meu coração. Na atualidade, quando muitas correntes religiosas e filosóficas admitem o espírito tal como ele é, assim como as peculiaridades que o envolvem na realidade dimensional, precisamos todos, até mesmo em nome do exigido progresso evolucional no rumo de uma terra paradisíaca, como preconizou Jesus, porque mais consentânea com a realidade primordial, que é a espiritual, precisamos modificar a nossa concepção a respeito do espírito. E o primeiro passo acertado é convencer-nos de que também somos espíritos, temporariamente ocupando um corpo de carne para nos redimirmos de faltas passadas. Não fosse o corpo de carne na dimensão que lhe é própria, e não haveria diferença entre os espíritos. Entendido isso, veremos apenas diferenças de possibilidades entre o espírito que está no corpo físico e do espírito que está livre dele. Comecemos então por considerar os espíritos segundo o estado em que se encontram, se no mundo físico ou no mundo espiritual. Então, são espíritos desencarnados aqueles que já não usam o veículo físico. São os que passaram pelo fenômeno da morte do corpo. Morte do corpo, porque devemos nos preocupar com conservar sempre a ideia de que o espírito jamais morrerá. Ele é eterno e demandará com seus próprios esforços o progresso moral, que é o desiderato supremo das leis divinas. Não se justifica, por conseguinte, a ideia do sobrenatural que fazemos dos espíritos, pois não somos espíritos nós também, ainda que estejamos no corpo. E mais dias, menos dias, seremos transferidos para entre os espíritos desencarnados, e lá há muita possibilidade de encontrarmos os entes queridos que nos antecederam na transferência dimensional. O nome de espírito, porém, é dado particularmente aos desencarnados. Quando encarnados, os chamamos de alma, por uma questão convencional e para distingui-los numa e noutra situação. Mas espírito e alma são a mesma coisa. Quanto ao fenômeno chamado morte, devemos também nos fixar a ideia de que a morte não existe no significado de aniquilamento, destruição, transformação para o nada, nem separação eterna. Não. A nossa essência é o espírito, que é indestrutível, é imortal, é eterno. Jamais desaparecerá e será sempre mais brilhante do ponto de vista de qualificação intelectual e moral. Justamente por isso, não podemos permanecer indefinidamente encarnados. Um dia chegará em que teremos de mudar de estado, do físico para o espiritual. A essa mudança é que se dá o nome de morte,
Mas entendamos bem, morte para o corpo físico, liberdade para o espírito. É desse corpo que o espírito há que se desligar para ganhar novas possibilidades. A morte sobrevém por doenças ou por acidentes, mas há também um número considerável de mortes por esgotamento dos órgãos, por velhice. Todas elas, porém, têm o condão de facilitar o desligamento do espírito. Não devemos, portanto, temer a morte. Outro aspecto interessante a considerarmos é o que, depois da morte do corpo físico, é o que vamos encontrar no plano espiritual. São situações e circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, isto é, moralmente felizes ou infelizes, dependendo da maneira como nos tenhamos conduzido enquanto encarnados. Se bons ou maus, se caridosos ou indiferentes, de maneira harmônica ou desrespeitosa para com os desígnios das leis divinas. Se, de um lado, não devemos temer a morte, de outro, não devemos procurá-la, na condição de fugitivos de obrigações e deveres que nos cabem cumprir enquanto encarnados. É-nos inconveniente fugir da vida, por mais pressionável nos seja o motivo, por mais aflitivas nos sejam as experiências na face da terra, porque ante a justiça divina nada acontece por acaso. Tudo tem sua razão de ser, tudo está submetido à lei de causa e efeito. Não há castigo divino, há sim erros e crimes nossos a serem resgatados sob as ordens da própria consciência, agora arrependida. Como possuímos o dom do livre-arbítrio e temos noção do bem e do mal ante a lei de causa e efeito, se alguma coisa, boa ou ruim, nos acontece, ela tem sempre uma causa anterior. São as atitudes nossas praticadas anteriormente, porque não há causa que não tenha efeito. Assim como não há efeito que não tenha uma causa que o tenha antecedido. É por isso que no momento da desencarnação é que mais precisamos de assistência dos bons espíritos, em outras palavras, do auxílio divino, especialmente se tivermos vivido de forma distanciada dos desígnios das leis divinas. A causa que nos distancia de Deus é a de não cumprirmos nem respeitarmos as suas leis, cujos desígnios, ou pelo menos aqueles que diretamente nos dizem respeito, estão admiravelmente ressaltados nos ensinamentos do Mestre Jesus, especialmente no mandamento maior que é o amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui um parênteses para o nosso momento musical mediúnico, do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Gilberto Anísio, Fraternidade. O samba provoca em mim religiosa emoção, pois até já fiz um samba em feitio de oração. Do coração fiz capela, dentro dela um altar. Minha santa favorita, aí vou entronizar. Minha santa favorita, aí vou entronizar. Colocaram uma estátua às portas de uma cidade, querendo simbolizar a vida com liberdade. Mas para a gente ser livre é preciso amizade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Só ela semeia o amor, a compreensão e a bondade. Só ela consola a dor e dá paz à humanidade. Se tu queres ser cristão,
ser do Cristo de verdade. Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. O samba provoca em mim religiosa emoção, pois até já fiz um samba em feitio de oração. Do coração fiz capela, dentro dela um altar. Minha santa favorita, aí vou entronizar. Minha santa favorita, aí vou entronizar. Colocaram uma estátua às portas de uma cidade, querendo simbolizar a vida com liberdade. Mas para a gente ser livre é preciso amizade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Conhecer a minha santa, a santa fraternidade. Só ela semeia o amor, a compreensão e a bondade. Só ela consola a dor e dá paz à humanidade. Se tu queres ser cristão, ser do Cristo de verdade, viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Viva como ele viveu, vivendo a fraternidade. Quando é que nos afastamos do Altíssimo e não observamos mandamentos de que Jesus nos falou? Quando cultivamos e praticamos pensamentos e ações impuros, maldosos, egoístas, desonestos, rancorosos, ciumentos. E o pior está em pensarmos dessa forma e realizamos o que pensamos. Quando passamos a vida cuidando apenas das coisas materiais, deixando esquecidas as necessidades da alma. Quando desprezamos a lei da fraternidade, do amor. A fraternidade é uma lei cuja observância nos traz felicidade. Jesus nos ensinou a sermos fraternos, exortando-nos: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos amou incondicionalmente. O nosso reconhecimento pelo seu amor se expressará nas nossas atitudes fraternas, na nossa pureza de pensamentos. Sejamos fraternos entre nós, porque se somos filhos de um mesmo Pai, somos todos irmãos. Uma das principais pedras de tropeço com que se defronta o homem em sua vida é o orgulho que o isola de Deus. Realmente, o orgulhoso não admite que acima de sua grandeza, entre aspas, paire qualquer vontade, por mais poderosa que seja. E porque o orgulhoso não admite que acima da sua grandeza paire qualquer vontade soberana, é que retarda o seu progresso espiritual e, por consequência, deixa de contemplar-se com a verdadeira felicidade. Se trabalharmos o orgulhoso no sentido de revelar-lhe as verdades eternas, estaremos praticando a caridade de abrir-lhe as janelas das reflexões, que um dia haverão de fazê-lo humilde, portanto feliz. Mas como nos desvencilharmos do orgulho? Ora, se cultivarmos a prática do perdão, do bem, da caridade verdadeira, se adotarmos como preceito da nova vida a simplicidade e a pureza de coração, o orgulho, a vaidade, a ambição vão perdendo seu espaço nos conceitos que cultivamos e sentimentos nobres lhe tomarão espaço para nunca mais devolver. Uma vez desvencilhados dos sentimentos inferiores, tão indesejados
quanto inconvenientes, estaremos nos aproximando cada vez mais da verdadeira felicidade. No mundo espiritual, ocuparemos o lugar que nos será devido pelo progresso moral que houvermos alcançado, à custa do nosso próprio esforço. Uma vez que estamos de passagem pelo rés do chão da terra, é ponto importante para a nossa felicidade, quer futura, quer presente, a depuração de nossos sentimentos. Depurando-os, conquistaremos uma posição dignificante mesmo enquanto encarnados. Estamos sempre apegados a alguma coisa e principalmente a nossas preferências pegajosas. Por que não nos apeguemos à virtude, aos bons pensamentos, às boas palavras, às boas ações, para que possamos garantir a paz e evitar desilusões? Lembremo-nos de que a morte nos colocará irremediavelmente diante do julgamento da própria consciência. Vamos falar um pouco sobre o fenômeno chamado nascimento. Se não podemos permanecer indefinidamente encarnados, também não podemos permanecer indefinidamente desencarnados enquanto não formos espíritos suficientemente puros com direito moral de sermos desobrigados de reencarnar. Para prosseguirmos em nosso glorioso destino, estagiando num mundo de sofrimento, temos necessidade premente de progresso. É por isso que, ora, estamos encarnados, ora desencarnados. Isto é, ora fazemos parte do mundo físico, ora do mundo espiritual. É que para progredirmos precisamos renascer. Foi o que disse Jesus. Ninguém chegará ao reino dos céus se não nascer de novo. Então, é de se lembrar do que já falamos. Esse vai e vem do nosso espírito dura apenas enquanto não nos depurarmos suficientemente e, angelizados, tornarmos-nos desobrigados de reencarnar. E sempre que aqui retornamos, passamos por provas, como os estudantes de uma escola. O que tivermos teorizado como desencarnados, pomos em prática na vida física, se bem aproveitamos a misericordiosa oportunidade. Eis que nos autopromovemos a condições melhores. É assim que demonstramos haver aprendido e colocado em prática o que aprendemos de bom, ou poremos em prática o exercício das provas ou das expiações a que fomos destinados pela própria consciência, logicamente com a ajuda caridosa de espíritos que nos são superiores. Se conseguimos vencer as provas ou as expiações a que nos submetemos, conquistaremos mais um degrau de progresso e estaremos tanto mais libertos das nossas imperfeições. Isso depende de nossa força de vontade e de nossa perseverança, porque não é fácil abandonarmos hábitos há séculos incorporados no nosso patrimônio moral. Vençamos nossas fraquezas e cultivaremos virtudes que nos renderão felicidade. E aqui, meus caros, cabe uma observação oportuna. É imprescindível que os pais eduquem os seus filhos, fazendo que adquiram, desde pequeninos, hábitos salutares e virtuosos. Eis o ditado: mostra ao teu filho o bom caminho, que o seguirá também velhinho. Nada mais certo, porque durante a infância é que o espírito, então aberto ao ensinamento, é mais facilmente maleável, obviamente, pela sua maior sensibilidade a conselhos e exemplos. A maleabilidade e a sensibilidade que o tornam mais apto a receber novos ensinamentos prendem-se ao fato de que até mais ou menos aos 7 anos de idade terrena, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência em que lhe compete experienciar. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica que passou a ocupar.
suas recordações do plano espiritual e até mesmo de sua última encarnação, segundo nos ensina o Espírito Emmanuel no livro O Consolador, são por isso mais vivas ou menos nebulosas, tornando-os mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, que devem encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Falemos um pouco da origem dos espíritos, até onde nos é dado compreender e alcançar, tanto quanto a origem do homem na face da terra. A origem dos espíritos é também um problema apaixonante. De onde proveio o homem? De onde proveio o espírito? Embora seja um enigma até os nossos dias, o fato de estarmos em constante movimento progressivo, às vezes maior, às vezes menor, admitindo-se emperramento temporário, o fato é que um dia estaremos em condições de nos ser revelada a origem do espírito. Sim, o que até o presente estágio da humanidade se apresenta como, entre aspas, um mistério. Somos habitantes de um planeta chamado Terra, que é um mundo material. E rolando no espaço infinito, há muitos outros mundos materiais habitados como o nosso nesse universo sem limites. O mundo que o encarnado habita guarda íntima relação com o progresso moral que ele já realizou. Assim, à medida que crescemos em moralidade, iremos conquistando gradativamente o direito de nos movimentarmos em mundos de graus superiores ao do nosso. Suponhamos uma escola. Para o aluno passar para uma classe mais adiantada, é preciso que ele aprenda todas as matérias da classe em que está. A Terra, atualmente, é nossa escola. É através dos trabalhos que aqui executamos e das provas pelas quais passamos é que adquirimos o direito de ingressar em mundos superiores a este. Numa escola, todavia, os alunos não aprendem somente as lições. Aprendem também a serem disciplinados e obedientes. E quando o aluno é recalcitrante na má conduta, desinteressado pelo aprendizado, repete tantas vezes quantas forem necessárias para se corrigir. O mesmo sucede conosco, encarnados. Alunos da escola terrena que somos, a ela voltaremos quantas vezes forem necessárias para que deixemos de ser rebeldes e aproveitarmos humildemente as experiências vividas, com vistas à promoção de categoria moral.
Como encarnados, vivemos sempre em planetas que maiores probabilidades de progresso nos oferecem, segundo nossa capacidade de compreensão. Como o planeta Terra, onde ainda prevalece o mal, por isso é ainda infeliz, disse Jesus. A felicidade não é deste mundo. Disse ele que a felicidade ainda não é do mundo de expiações e provas, mas o será do mundo de regeneração que estamos demorando a conquistar, por exclusiva falta de empenho de nossa parte. O progresso moral nós o conquistaremos à custa de muito esforço empregado na nossa reforma íntima. Esta é, no momento, a mais urgente e a mais difícil tarefa que compete à sociedade humana. Reformando-nos intimamente, trabalhando com honestidade e sensibilidade para a felicidade de nossos familiares, tanto quanto de todos os nossos semelhantes, onde quer que estejam, cumprindo nossos deveres morais, faremos jus à paz que tanto almejamos. E quanto aos espíritos desencarnados, onde permanecem? Que mundo habitam? Eles habitam colônias espirituais, as quais não são percebidas pelos nossos sentidos, dado a limitação que a matéria nos impõe. Essas colônias se acham ligadas aos mundos materiais a que pertencem os espíritos segundo seu nível de moralidade. A Terra, por exemplo, é circundada por um imenso número de colônias que se assemelham a grandes cidades, tanto no aspecto quanto na organização social e política, assim como há colônias ou meras aglomerações sem organização ideal, posto que habitadas por espíritos inferiores. Pela amostragem do nosso planeta de que tomamos conhecimento, que são as organizações comunitárias no espaço, dá-se uma ideia do que ocorre em todo o universo. É justamente o nível de moralidade dos habitantes de uma colônia espiritual que atrai os espíritos que desencarnam segundo o seu grau de moralidade. É a força da implacável lei de afinidade. Como somos inferiores, haveríamos de pretender transferir-nos para um ambiente de nível superior em moralidade. Quem pode o mais, pode o menos. Isto é, podemos descer além do grau em que nos encontramos, se isso representar-nos aproveitamento evolutivo. Mas jamais um espírito de um grau evolutivo poderá elevar-se acima dele. As colônias espirituais que circundam a Terra se dividem em 3 classes. As zonas purgatoriais, as colônias correcionais e as colônias de elevação. As zonas purgatoriais, também chamadas umbral, são extensas regiões de trevas e de sofrimentos, onde o espírito que não soube fazer uso de seu livre-arbítrio, enquanto encarnado, encontra-se uma vez desencarnado. Nessas regiões umbralinas é que há, como dizem, prantos e ranger de dentes. É onde o espírito purga os erros que cometeu enquanto encarnado, até o dia em que manifeste desejos sinceros de autocorreção. As colônias correcionais são verdadeiras cidades de vida organizada, nas quais os espíritos se preparam para a nova reencarnação, normalmente com a ajuda de espíritos mais adiantados. Nelas, o espírito rememora as encarnações passadas e traça planos para o futuro. E enquanto aguarda o dia de reencarnar, estuda e entrega-se a trabalhos edificantes. As colônias de elevação são moradas de espíritos que já atingiram superior nível de adiantamento moral, que o ambiente terrestre ainda não pode proporcionar. Nessas colônias, os espíritos fazem um estágio preparatório antes de se transferirem para o mundo superior,
ou para voltarem à Terra em missões de grande alcance social, visando ao bem da humanidade. Independentemente dessas colônias espirituais, existem os mundos espirituais, os quais são habitados por espíritos que não mais necessitam das reencarnações, em virtude do grande progresso que já realizaram. Ali aguardam o momento de galgar páramos ainda mais superiores. Agora falemos da personalidade do espírito. Como descrevê-la? O espírito desencarnado conserva a mesma personalidade que teve na Terra quando encarnado. Assim, quando desencarnamos, não seremos nem mais nem menos do que somos hoje. Acompanham-nos para o lado de lá as nossas boas e más qualidades. Contudo, como no mundo espiritual, veremos as coisas tais quais elas são, sem o véu do orgulho a obscurecer-nos a razão. Redobramos esforços para vencer nossas más qualidades, porque compreendemos melhor que elas serão sempre um entrave à nossa real felicidade. Modifiquemos, pois, daqui por diante, a nossa concepção a respeito dos espíritos. Eles não são fantasmas cuja única ocupação é assombrar encarnados. Também não são todo-poderosos para atenderem os nossos caprichos. Não sabem tudo para responderem a todas as nossas perguntas. E não vivem os sofrimentos em infernos, nem ociosos, nem em paraísos inúteis. Enquanto, do lado invisível aos nossos olhos, os encarregados da reencarnação trabalham para que ela se realize normalmente, ajudando o reencarnante até o último momento, cuidados especiais também se tomam de nosso lado. Em duas partes se dividem as providências a serem tomadas para a recepção do espírito que reencarna. Uma delas é a parte material, visando prover o recém-nascido do que ele necessitará como encarnado. A outra é a parte moral, que visa a preparação espiritual do ambiente. A preparação espiritual do ambiente do lar deve começar antes mesmo do momento da concepção. Devemos compreender que se está processando um ato dos mais respeitáveis, o qual acarreta consequência de profunda repercussão. De um lado, temos um espírito imergindo na carne, com seu organismo espiritual completamente transformado para atender aos imperativos da reencarnação. Do outro lado, temos o organismo materno passando por alterações em forma de dor e emoção. E é dessa situação que surge a necessidade de se criar ao redor da gestante uma atmosfera de carinho, de tranquilidade, de júbilo, de confiança e de respeito. Todos devem concorrer para facilitar-lhe ao máximo a tarefa divina da gestação. Lembremos-nos de que a futura mãe está trazendo em seu seio não só o corpo que está se formando, como também um espírito que precisa renascer, e de que ela está rodeada constantemente de amigos espirituais, invisíveis para nós, auxiliando-a e desejosos de nossa cooperação. Os mais puros e nobres pensamentos devem envolvê-la. Como poderoso meio de purificação do ambiente, recomendamos o culto da oração por todos os membros da família, não só em benefício do espírito que se está reencarnando, como também da futura mãe. Esta, por sua vez, se esforçará por manter bons pensamentos e não se esquecerá de seus cultos pessoais. Um mal muito se tem generalizado, principalmente nas cidades grandes, é o aborto provocado.
As mais tolas razões são invocadas para desculpar esse ato que frustra a reencarnação de um espírito, quase sempre um ente querido que precisa da misericordiosa reencarnação para resgate que lhe incomoda a consciência. Ademais, o aborto, além de pôr em risco a vida da mãe, sempre lhe arruinará a saúde. O aborto provocado é um crime. As leis humanas se movimentam para punir os culpados. Entretanto, como a maior parte deles é praticada em segredo, ficam impunes ante as leis dos homens, mas jamais ante as leis divinas. Entretanto, meus caros, que não se cubram de culpas aqueles que se enredaram no crime do aborto. As leis divinas são misericordiosas e perdoam a quantos se lhe dobram a serviço, aliviando a consciência que se arrepende, buscando reparar a falta cometida. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo. Especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil, história. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode oferecer livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você, que reside no município de Franca, pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 37 13 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Carmozina Coutinho Politano, constante do livro Exaltação à Vida, psicografias de Etivaldo Pereira Franco e Nilson Pereira. Carmozina evoca primeiramente seus filhos, seu esposo, em seguida o faz também com relação a amigos igualmente queridos.
exalta a vida, recomenda firmeza de propósitos salutares e de bom ânimo e se diz sempre presente graças às misericordiosas leis da afeição e do amor. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eurí Carvalho. Bubu, filho da alma, Carlos, esposo do coração, Vanilda querida, estou ajoelhada em espírito, orando de modo a agradecer a Deus e louvá-lo por todas as suas concessões que reconheço não merecer. Este é o momento entretecido com as vibrações da ternura, na qual me transformo em uma harpa, a fim de modular a música do eterno amor, em balada que superou a saudade e o sofrimento. A morte, que parecia haver nos defraudado, tentando separar-nos, equivocou-se, porquanto, nesses quase 6 anos de separação física, jamais estivemos distantes um do outro, graças ao nosso amor imorredouro. Só há vitória entre nós. Eu os acompanho, e ao nosso querido Léo, que atravessa esta fase mais difícil da juventude, em rebeldia injustificável. Observo o filho querido com carinho e tento norteá-lo, de forma a evitar que se comprometa face às ilusões da mocidade. O filhinho sente minha falta e transforma os seus sentimentos em amargura e irritação. No entanto, é portador de excelentes qualidades do sentimento e do caráter. Oro em favor dele, aguardando que as experiências lhe amadureçam o temperamento e ele compreenda o magno sentido da vida. Neste momento, ele espera de nós paciência, bondade e orientação constante. Não desanimemos, nem nos cansemos de auxiliá-lo e compreendê-lo. Tenho ouvido, querido Bubu, as suas interrogações e sentido as suas saudades. Busco atendê-lo, meu moreninho, embalando nos meus braços, e quando você adormece, eu o trago para cá, onde nos rejubilamos. Você, porém, ainda não pôde entender, e somente sente a falta da mãezinha afetuosa que viajou para o país da imortalidade, deixando-o pequenino. Não sofra, meu amor, e procure escutar-me nos seus momentos de soledade e de dor. Você é muito amado, qual ocorre em relação ao nosso Léo, e nunca vocês estarão sem o nosso concurso afetuoso. Estude e cresça, a fim de ser feliz, amparando a humanidade com os recursos do amor e do conhecimento. Mãezinha enxuga-lhe as lágrimas e abraça-o. Carlos querido, aqui estão os nossos afetos desencarnados, entre os quais o meu pai Álvaro, o avô Politano, participando dessa comunhão das almas. Eu o acompanho mentalmente e compreendo as suas apreensões. A visão espiritual difere muito daquela que possuímos no corpo. Refiro-me à visão moral, espiritual da vida e dos seus acontecimentos. O nosso amor é mais forte do que todos os acontecimentos que poderiam talvez abalá-lo. O nosso é um afeto de eternidade, reencontro de luz, apoiando-nos no sentimento de plenitude, e o nosso foi e é um lar de ternura e dignidade. Oro suplicando a Deus que lhe brinde um coração companheiro para o prosseguimento da jornada. Nossos filhinhos necessitam de mãe humana. Não há ciúme entre nós, pelo contrário, constitui felicidade, pois que acima das aparências paira o profundo sentimento de pureza. Agradeço a Vanilda o carinho com os meus anjos,
particularmente com o meu, o nosso Bubu. Você queria, filhinho, que mãezinha lhe viesse escrever, e aqui segue a carta escrita ao ritmo da música do coração, repetindo a balada de Berceuse, de Brahms. Acorda, filhinho, acorda bem e ama. Amado Carlos, aqui em nossa comunidade espiritual, fui honrada com a oportunidade de trabalhar com espíritos que desencarnam idosos e demoram-se em perturbação. Assim, homenageando a Santa Mãe que me acolheu nos braços, beijo-a com insistente gratidão e não cesso de bendizer-lhe o nome. Encerro esta página de carinho e vida, envolvendo-os em amor e reconhecimento, suplicando a Deus sustentá-los na travessia carnal. Léo querido e Bubu amado, mãezinha os beija com fé no seu futuro feliz. Abraçando-o Carlos e beijando-o, envolvendo Vanilda em gratidão, afetuosamente, Mozinha. Compadece-te do fraco. Ele frequentemente se prosterna ante as armas do crime, convertendo-se em servidor inconsciente do mal. Com esta recomendação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Clarice Anita de Souza, Euri Carvalho e Fernando Américo Palermo. Inserção virtual Ricardo Fadu. e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã, com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar Em tempo real, no Google. a qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também no Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.